Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. Está no ar o primeiro Café Mais Negócios do ano. Vamos trazer mais entrevistas com conteúdos que podem ser super aproveitados no seu dia a dia, corretor de imóveis. Hoje vamos mergulhar em um tema que está ligado ao sucesso de muitos profissionais do mercado imobiliário. Estratégias de relacionamento com clientes. Então, prepare sua xícara, acomode-se e vamos desvendar juntos os segredos de um relacionamento cliente-corretor que vai muito além das transações imobiliárias. Eu estou aqui com Lenildo Júnior, que é corretor de imóveis e advogado, e topou compartilhar algumas estratégias para estreitar laços, superar desafios e criar experiências memoráveis para os seus clientes. Bem-vindo, Lenildo. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado por estar aqui, por esse convite, né? Agradecer também a André Cardoso, que falou comigo. Lenildo, você pode? Claro! Né? Um pedido desses é realmente irrecusável. Agradecer a Tainá também, né? Que faz parte aí do marketing de vocês, do Cresce. E também parabenizar vocês por esse tipo de conteúdo educativo para nós, corretores de imóveis, que estamos tão carentes disso. Tá? Verdade, muito importante, né? Com certeza. Para aprimorar sempre as vendas e a relação com o cliente. Com certeza, Patrícia. Agora me conte uma coisa. Essa conexão com os clientes é um desafio muito grande no dia a dia do corretor de imóveis, né? Que tem que lidar com várias coisas, porque o corretor faz várias coisas ao mesmo tempo. E você está mantendo essa relação com o cliente é uma coisa que eu acho que deve ser muito difícil. Como é a sua relação com seus clientes? Então, Patrícia, vamos lá. O cliente, ele é o principal foco do mercado imobiliário, do corretor de imóveis. Né? Muita gente pensa que o foco é o imóvel. O imóvel de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões. Isso não é o verdadeiro foco do mercado imobiliário. O verdadeiro foco do mercado imobiliário é a relação entre as pessoas e os imóveis. Tá? E óbvio que os clientes estão dentro do cerne dessa relação. Eles são pessoas, têm um histórico, têm uma vida, têm sentimentos, têm famílias, têm sonhos. Sim. E as pessoas precisam, esses clientes não são números, eles são realmente seres humanos que precisam ser ouvidos, entendidos. A gente tem que saber identificar os seus anseios para transportar isso para o mercado imobiliário de forma saudável. Então hoje, nosso relacionamento com o cliente ele é estreitado justamente por a gente ver o lado humano do cliente. E não apenas o cliente como os CRMs, né, das imobiliárias falam que é um lead, né? Eu tenho um lead aqui, lead. Vamos tratar o lead. Eu procuro enxergar o lado humano. Tá? São pessoas que têm anseios, têm problemas, a gente às vezes não consegue identificar de plano, mas à medida que a gente vai se relacionando, e aí a gente vai conversar sobre isso, claro, a gente vai chegando ao foco que é o atendimento de excelência para esse cliente, atender os anseios do cliente. E na questão da comunicação, a gente sabe que a gente tem que saber se comunicar muito bem com o outro, para que o outro também receba aquilo, entenda o que você está querendo dizer. Você tem alguma técnica específica nesse caso para se relacionar com os clientes? Então, Patrícia, vamos lá. A questão de técnicas. Obviamente, todo vendedor ele precisa estudar técnica de vendas. Tá? Tanto técnica de vendas quanto técnica de comunicação. Porque a gente está o tempo todo se comunicando, certo? Seja através de redes sociais, passando informações, talvez educando, como a gente tem esse viés também, mas a gente precisa entender de técnicas de venda e de comunicação para se relacionar com esse cliente final, tá? Obviamente, se eu for falar todas as técnicas aqui que a gente estudou, vai passar 1 hora, não é objetivo. Mas vou dizer algumas. Sim. O rapport ou espelhamento, tá? É uma técnica muito utilizada, né, por vendedores de todo o planeta para que você se projete, a sua imagem seja projetada no cliente. Ou seja, o cliente, quando ele olhar para você, ele vai se ver. Porque a pessoa mais importante para a gente somos nós mesmos. Então, por exemplo, você chamar o cliente pelo nome, a palavra mais bonita para o cliente é o nome dele. Tá? Então, nunca esqueçam de sempre tratar o cliente pelo nome. Então, essa questão de você espelhar os gestos corporais do cliente,
essa questão de você se identificar também com alguns hobbies, alguns trejeitos que ele faz. Por exemplo, se você tem um cliente que pratica atividades físicas e você também pratica atividades físicas, quando você entra nessa conversa, é claro que o cliente vai sentir que você é um espelho dele, porque vocês têm interesses em comum. Então essa é uma técnica também de espelhamento, tá? A questão da postura corporal, do tom de voz, de você sempre nivelar o seu tom de voz de acordo com o tom de voz do cliente, de você acelerar ou desacelerar a fala de acordo com o que o cliente está propondo na comunicação dele. Então é muito uma questão de percepção, de você estar ali preparado também, não só para falar, mas também para ouvir e observar, né? Então observar, pelo que eu estou entendendo aí, é fundamental para você ir adaptando a sua estratégia, né? De como lidar com cada cliente diferente. Isso. Na verdade, muitos autores, né, de livros chamam isso de escuta ativa. É você saber ouvir o cliente, porém você interagir com ele utilizando essas técnicas, né, de espelhamento, raporte, enfim, de comunicação não agressiva, de você saber também entrar na frequência vocal dele. Então, essa questão de ouvir e de entender vai muito de você estar também focado. Quando você está no atendimento, seja ele online ou presencial, você tem que manter o foco. Esquecer celular, esquecer o mundo lá fora e dar total atenção àquele cliente. Aqueles minutos do cliente com você são sagrados. Então, quando você foca, você consegue ouvir melhor, você consegue escutar ativamente e você consegue responder de uma forma assertiva para aquele cliente. E quando o cliente fica colocando dificuldade, assim, porque tem aquele cliente que tudo é negativo, né? Como é que você lida com esse tipo de cliente? Vamos lá. Existem jogos de poder, Patrícia, dentro de qualquer tipo de negociação, tá? Então, às vezes, o cliente ele não é um cliente que habitualmente cria dificuldades no seu dia a dia. Às vezes ele cria um jogo de poder só para ele se sentir dominando a situação. Então, um desconto que é solicitado, às vezes você cede o desconto sobre aquele imóvel, mas ele quer mais, entendeu? Então, existem dinâmicas do poder que têm que ser estudadas pelo corretor de imóveis, têm que ser lidas, né? Até tem alguns autores, né, que falam muito sobre isso, Robert Greene, tem alguns livros que falam também sobre essa dinâmica, esse jogo de poder, como poder e manipulação. Então, você vai... A Arte da Guerra também fala sobre isso. Então, você vai conduzindo a negociação com o cliente dificultoso, aparentemente, como se fosse um jogo. Sim. Você vai jogando com ele, você vai entrando no jogo, sabendo as regras, sabendo até onde ir. E, obviamente, ouvindo as objeções do cliente e sabendo interpretar para tentar resolver essa objeção, tá? Objeções vão haver. Toda negociação tem objeção. Toda tratativa entre seres humanos tem objeção. Seja ela no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Então é isso. É entender a dinâmica do poder, esse jogo de poder. Sim. E saber ouvir ativamente e interpretar o que o cliente quer falar. Porque muitas vezes também é aquela coisa assim de estar testando. Eu sinto que às vezes está testando para ver se o corretor sabe mesmo do que está falando. Exato. Se é um corretor que ele pode confiar. Então, me parece muitas vezes que fica testando para ver assim, será que ele é competente mesmo? Exatamente. E aí a gente volta para a questão do jogo de poder. Porque quando você realmente detém o conhecimento sobre aquele nicho específico, sobre aquele imóvel específico, aquela região específica que você está trabalhando com o cliente, inevitavelmente, você vai se sobrepor no jogo de poder. Porque o cliente vai perguntar e você vai responder tudo. Tá? Mas é claro que o cliente te testa. Por quê? Porque ele quer alguém que ele possa confiar. Alguém que ele vai ali, às vezes, investir R$1 milhão, R$2 milhões, né, do dinheiro que ele tanto suou, né, tanto lutou para conquistar. E aí, de repente, chega alguém que não sabe nada sobre a região, sobre imóvel, sobre a dinâmica do negócio imobiliário que está acontecendo, questão documental, questão de
regularização do imóvel, né? Financiamento bancário. E aí é claro que o cliente se sente inseguro quando você não passa para ele essa segurança. Entendeu? Então, é importantíssimo o que você disse. É importantíssimo você saber que o cliente sempre vai estar querendo te testar. Sim. Então, esteja preparado, corretor de imóveis. O cliente vai testar você. Seja ele um bom cliente ou não, ele vai te testar. Então, fique atento, se prepare. Tem que estudar, né, o beabazinho todo antes, tem que estar muito por dentro do que você vai falar, não só da sua profissão, né, tá sempre antenado com o que está acontecendo, mas de cada empreendimento que você vai vender. Não adianta você vender uma coisa que você não conhece. Exatamente. O conhecimento técnico sobre o imóvel é essencial. Como você disse, o beabá, o arroz com feijão, é essencial, tá? Mas o que é preciso ir além? Existem algumas, eu chamo de soft skills, né? Que são algumas habilidades que você pode conquistar a mais para que você, na transação imobiliária, obtenha êxito, tá? O êxito é só a venda? Não. O êxito é criar relacionamento com o cliente, um relacionamento de confiança, no qual, mesmo que ele não te compre ali, ele em algum momento vai te indicar para alguém da família, algum amigo, vai te procurar futuramente. Talvez não seja o momento de compra dele ali. Sim. Mas você tem que criar essa confiança com o cliente, certo? Então, quando você adquire soft skills, essas habilidades, né, que é a comunicação pessoal, como a gente já falou, a roupa, a aparência, certo? Tudo isso é levado em consideração. Isso, além de conhecimento técnico sobre imóvel, isso é muito importante também. E o que é que você me diz, então, da aparência da roupa? Como é que você enxerga que o corretor de imóveis deve se portar, investir? Eu sou muito chato quanto a isso, alguns colegas sabem disso, porque, veja, eu acredito que, assim como existem ocasiões para você estar à vontade, estar numa calça jeans, num tênis, etc., existem ocasiões para você se apresentar como um verdadeiro profissional. Se você observar, em alguns segmentos, existe uma liturgia, né? Por exemplo, como eu sou advogado, eu não posso jamais deixar de ir para a audiência de terno e gravata, tá? Cano social e gravata. E muita gente associa isso a algo bobo, a uma liturgia boba, a uma bobagem, mas não é. Existe uma razão de ser. E a gente volta para os jogos de poder. Quando você está vestido de uma forma que aparente que você é um profissional de poder, profissional de conhecimento, isso é transpassado para o cliente, é transbordado para o cliente. E você acaba associando a sua imagem à sua competência. Porque não basta ser competente, você tem que parecer competente. Então, é importantíssimo você estar bem trajado, né, com trajes condizentes com a temperatura e com o ambiente que você vai frequentar. Então, por exemplo, também não tem lógica você ir de terno e gravata para uma visita em um imóvel na praia, certo? Você vai na praia, você vai entrar, às vezes pisar na areia, vá com tênis, uma camisa de linho, né, social, uma camisa polo, certo? Uma calça de sarja. E assim, tudo é questão de bom senso, certo? Eu acho que existe muito do bom senso na questão da vestimenta. E aí é outra coisa. Estudem sobre o estilo masculino, o estilo feminino, de se vestir para ocasiões formais e ocasiões de trabalho. Isso é importantíssimo. E por mais que a gente ache que é bobagem, mas nosso cérebro reptiliano, ele absorve em poucos segundos a informação sobre a imagem daquela pessoa. E acaba causando uma primeira impressão que pode ser positiva ou negativa, dependendo do seu posicionamento. E a primeira impressão é muito importante, né? Muito importante, Patrícia. Eu acho que é a mais importante de todas. Talvez depois você consiga ser mais light com o cliente. Você já tem um relacionamento com o cliente, de repente você vai tomar um café com ele, você vai com uma calça jeans, entendeu? Mais à vontade, tranquilo, né? Falando aqui como homem, obviamente, Sim. A mulher tem outro tipo de vestimenta, mas durante o primeiro atendimento, causa impacto. Todo cliente olhar para você, ele vai dizer, poxa,
esse realmente é um profissional de valor, ele se valoriza, então ele vai valorizar o negócio que nós estamos tratando aqui nesse momento. Agora, voltando a falar da comunicação, você faz algum uso de alguma ferramenta ou canal assim que você considera um canal eficiente de comunicação? Sim, a tecnologia ela veio para nos ajudar, certo? Mas nada substitui a presença, certo? E aí a gente volta também para aquela questão. Até que ponto a tecnologia ela pode ser apenas um canal de informação? Veja, além de ser informação, ela pode ser sim um canal de alinhamento e de comunicação efetiva, tá? Eu utilizo muito rede social, né? O Instagram é uma principal ferramenta que a gente utiliza hoje em dia, tá? Seja através do Reels, do Stories, do Feed, do Direct, todos os itens que compõem o Instagram. E o WhatsApp também. O WhatsApp a gente direciona quando quer passar uma informação mais rebuscada para o cliente, que precisa, por exemplo, mandar um contrato, mandar algo para esse cliente que ele vai ter que imprimir, assinar, enfim. E-mail a gente utiliza mais como uma forma de gerenciar o CRM, certo? Mas basicamente, Instagram e o WhatsApp como ferramentas de comunicação com o cliente. Mas nada substitui isso aqui, o cafezinho, você combinar uma reunião presencial com o cliente, você ir tomar um café com o cliente, de repente você, sei lá, seu cliente joga tênis, marque uma partida de tênis com ele, você joga o tênis com ele e depois vai conversar. Né? Seu cliente joga futebol, vai assistir o jogo com ele ou vai jogar com ele. De repente, depois dali, você cria um laço de afinidade e trata de negócios. Então, as ferramentas tecnológicas vieram para ajudar, mas nada substitui a presença. Não tem para onde correr, né? Tem corretor que não tem muita habilidade com as redes sociais, né? Com o Instagram, com toda essa plataforma aí que vem de marketing, que ajuda, né? Certo. Nesse engajamento. Mas não tem para onde correr, não. O mundo moderno é esse, e se você não sabe, tem que aprender. Hoje nós já temos, Patrícia, inteligências artificiais que estão reproduzindo cenários com humanos que não existem. Você hoje tem, por exemplo, um derivado do ChatGPT, né, que é feita pela OpenAI, que ele consegue, com poucas palavras, reproduzir o que você quiser em vídeo. Ou seja, nós estamos avançando a passos largos para que o mundo seja da inteligência artificial. Hoje, a internet das coisas já é uma coisa ultrapassada, né? Quando você tem, por exemplo, um ar-condicionado que você comanda por Wi-Fi, uma porta, uma casa automatizada, isso era super tecnológico, hoje é passado, né? Hoje é dia a dia. Então, assim, ou você está dentro da tecnologia, ou você está nas redes sociais, ou você está fora do mercado, tá? Mas vamos lá, existem exceções, sim. Tem corretores que apenas com network conseguem vender muito bem. Mas a tendência é que isso acabe. Agora, como é que você utiliza o e-mail? Você falou CRM. Explica um pouquinho para o nosso público o que é isso e como é que você utiliza, porque o e-mail hoje em dia é mais, assim, eu vejo mais ainda o WhatsApp e Instagram, mas o e-mail exatamente, como é que você usa ele? Vamos lá. O CRM, na verdade, é uma ferramenta de gerenciamento de clientes, tá? Então, você vai inserir aquele cliente, fazer um cadastro do cliente, tá? Seja através do seu site integrado com o CRM, ou seja através de uma ferramenta específica de CRM. E, obviamente, na hora de você passar os dados, alimentar esse CRM com os dados, você vai alimentar com o e-mail também do cliente. Por quê? É interessante que você municie o seu cliente com informações sobre o que está acontecendo com o imóvel dele. Se você trabalha com aluguel, por exemplo, como eu trabalhei durante 7 anos com locações, o cliente precisa saber o que está acontecendo, se vai ter reajuste do imóvel dele, quando o contrato dele vai acabar. Isso aí por e-mail é mais eficaz porque fica lá armazenado, fica certinho, o cliente tem um banco de dados para pesquisar futuramente, entendeu? Você tem uma base também de dados sólida para poder avançar com essa contratação. Então, é uma ferramenta que ainda não morreu o e-mail, apesar de a gente achar que morreu,
mas é muito eficiente ainda dentro desse tipo de relacionamento. Dentro de relacionamentos mais institucionais, né? Quando você precisa passar informação mais solidificada, um contrato que precise, um contrato mais pesado, um contrato de financiamento, por exemplo. Eu encaminhei ontem um contrato de financiamento através da nossa correspondente bancária e precisei utilizar os e-mails de todos os envolvidos. Para eles, um contrato pesado, precisou imprimir para poder encaminhar de volta a reconhecido firme. Então, assim, o e-mail ainda vive, utilizem dentro do CRM o e-mail. Agora, me conte uma coisa, como gerenciar expectativas, né, dos clientes de maneira transparente e evitar um pouco a frustração, né, que às vezes acontece. Vamos lá, Patrícia. É um tema bastante sensível. Por quê? Porque o que a gente vê no mercado tradicional o que a gente mais vê é corretor de imóveis alavancando o preço de imóvel para captar o cliente. Tá? Então, por exemplo, uma casa que vale R$1 milhão, de repente esse corretor ele chega, aborda esse cliente e diz, olha, sua casa vale R$1.300.000, vamos comercializá-la por esse valor. E aí, o cliente, obviamente, se sente, né, beneficiado por essa questão, porém, ali não corresponde à realidade de uma avaliação mercadológica. Por isso que eu recomendo a todos os corretores fazerem o curso de avaliação mercadológica. Eu sou perito avaliador de imóveis, sou avaliador de imóveis, credenciado, certinho? Fiz o curso aqui e digo a vocês com assertividade. Se você não sabe avaliar um imóvel e ficar alavancando o preço, isso atrapalha demais a expectativa do cliente. Porque o cliente vai criar uma falsa expectativa de que o imóvel dele vale mais do que ele realmente vale no mercado. E como é que você alinha isso? A sua pergunta. Você fala a verdade. Você é transparente com o cliente. Olha, seu imóvel, dentro de uma avaliação mercadológica técnica, ele vale valor X. Nós podemos comercializá-lo por esse valor. Tá? Existem as margens de diferença, 5% para mais, 5% para menos, que vão ser aplicadas na transação. Mas sempre agir com a verdade. Eu acho que a verdade é o melhor caminho para alinhar a expectativa com o cliente. E sempre deixar tudo muito bem explicado, né? Não ter preguiça de explicar. Exato. Nos mínimos detalhes. Exatamente. Porque não adianta você dar as informações, mas sempre tentar explicar da melhor maneira possível. A venda imobiliária, ela é um processo. Tá? Ela não é um ato isolado. Então, se você não explica, não explana o seu cliente como é que essa venda vai começar, vai se desenrolar e vai finalizar, o que pode acontecer? Algum erro de comunicação dentro desse processo. E aí, haver um problema sério futuramente. E aí você vai conseguir realmente causar uma má impressão para o seu cliente. Ele vai dizer, você não me disse isso. Você não me disse que precisava de tal documento. Então, alinhar expectativas, sendo transparente e explanando tudo para o seu cliente, é o melhor caminho também. Agora, como é que a gente recebe o lead, tem toda essa interação, se aproxima, observa o que é que esse cliente gosta, o que é que não gosta, né? Você vai adaptando a sua fala, chama o cliente pelo nome, Isso. usando todas essas estratégias aí que você acabou de contar. Aí o cliente compra com você. Como é que você mantém esse cliente? Como é assim, uma estratégia pós-venda? Como é esse acompanhamento? Muita gente fala do pós-venda, mas eu falo de relacionamento permanente. Já é um pouco diferente. Quando você cria o relacionamento inicial com o cliente, pré-venda, durante a venda e o pós-venda, isso se torna um relacionamento permanente. Você vai sempre estar presente na vida daquele cliente. Como? Através de comunicações no aniversário dele, do filho dele, da esposa dele, certo? Você vai estar sempre encaminhando conteúdos relevantes para esse cliente. Por exemplo, se durante o relacionamento que você teve com ele, de vendas, ele demonstrou gostar de Fórmula 1. E você também se identifica, de repente você tem algum conteúdo relevante para passar para esse cliente. Não custa nada você encaminhar uma mensagem para esse cliente. Olha, nosso piloto, viu?
se deu mal, Hamilton foi para a Ferrari. Enfim, isso é uma forma de manter acesa a chama da confiança. A lembrança do cliente em você, ele permanecer confiando em você e você conquistar realmente futuras vendas através de indicações por esse cliente. E presentes também servem, é algo mais comum, mas serve também você presentear o cliente com algo com sua logomarca, enfim. Mas eu creio que você se manter presente na vida do cliente através de tópicos que não sejam efetivamente a compra é mais interessante. Agora me conte, como é que você faz isso? Como é que você mantém esse pós-venda? Você falou aí aniversário, saber o que é que o cliente gosta e ir adaptando e mandando mensagem. Lembrei de você, olha o que aconteceu e tal. Mas como é que você tem esses dados para você ter esse aporte? Porque são muitos clientes, né? A alimentação do CRM. É justamente isso. O CRM ele serve para isso. Agora, eu não tenho dinheiro para comprar um CRM. Tranquilo. Existem ferramentas como o Excel, existem ferramentas de gestão que você pode fazer até no bloco de notas do seu celular. Tá? O nome, o contato, o dia do aniversário daquele cliente, fazer uma aba de interesses daquele cliente e de repente você está sempre revisando isso. Entendeu? Então, assim, o CRM ele ajuda porque ele é uma ferramenta automática. Você vai alimentando e ela vai te dando dados. Mas você pode fazer manualmente isso. Até a velha agenda manual você pode fazer. Né? Você pega uma agendinha e escreve lá, esse cliente faz aniversário tal data. Vou mandar uma mensagem para ele, vou mandar uma carta para ele. Isso funciona muito bem também. Então é importante, organização. Organização. Se não tiver como, não tiver, às vezes tem gente que está começando, não tem como, né, instalar, fazer um sistema mais rebuscado. Mas aí vai na agenda, vai no Excel, tenta fazer um cadastro já com as informações de aniversário, hobby, o que é que mais gosta. Vai alimentando tudo aquilo que você absorveu daquele cliente, faz os tópicozinhos. Isso. E aí tá sempre dando uma olhada, né, também, porque não adianta fazer e deixar lá guardado. E de repente quando você realmente se relacionou com aquele cliente de uma forma mais intensa, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, você vai se lembrar. Você vai se lembrar daquele cliente. Você eventualmente vai encontrar com ele, vai tomar um café com ele, entendeu? Vai bater um papo. De repente você vai chamar para o aniversário de um filho seu. Enfim, existem várias formas. Tá? Quem está começando, obviamente, papel e caneta ou Excel. Funciona muito bem. E sobre o feedback do cliente, a gente sabe que é importante a gente analisar dados, né? Isso. Analisar dados para trabalhar com uma prova também social. Isso. Como é que você faz a coleta do feedback dos clientes e como você utiliza isso para aprimorar os seus processos aí, os seus serviços? O maior feedback e o melhor feedback é a indicação. Então eu sempre peço aos meus clientes que me indiquem para colegas, para irmãos, para parentes, enfim. E quando eles me indicam e vem esse outro cliente, eu sei que o trabalho foi realmente bem feito. Tá? Mas, obviamente, a gente tem dentro desse CRM, desse gerenciador, né, a gente coleta, tá, esses feedbacks através até de frases que o cliente colocou ali no WhatsApp, né, agradecendo que a transação correu bem, ou que correu mal, que pode acontecer, tá, que demorou. Isso pode acontecer, é natural das transações imobiliárias. Então a gente vai capturando isso, vai colocando, associando isso ao cliente e a gente vai buscando melhorar. O financiamento demorou, vamos mudar alguma coisa, vamos mudar de banco, vamos mudar de correspondente, vamos mudar o procedimento, vamos contratar um despachante. Então tudo isso é uma gestão de feedbacks. O feedback ele vem naturalmente. Quando você recebe, pega esse dado e trate esse dado como algo a ser resolvido, uma obrigação a ser feita. Foi positivo, peça indicação. Foi negativo, busque melhorar. Então é importante, né? Sempre, mesmo que seja negativo, você observar esse feedback para melhorar os pontos negativos para o próximo atendimento. Exatamente, sempre. É um tratamento de dados que serve para o futuro, certo? Trate esses dados sensíveis e você vai avançar na carreira com certeza. E para a gente finalizar,
Resuma aí um pouquinho pra gente as lições aprendidas aí durante toda a sua caminhada, que eu sei que você tem muitos anos aí na corretagem, tem muita bagagem. Aí me conte aí então alguma dessas lições. Vamos lá. Se eu puder resumir em apenas uma frase, eu vou dizer o seguinte: sejam profissionais altamente qualificados, porque isso vai fazer com tudo que a gente conversou aqui, com que isso ocorra de uma forma natural. Se você for altamente qualificado, se você estudar, se você ler, se você buscar melhorar em todos os aspectos que envolvem a corretagem de imóveis e que envolvem também a vida social como um todo, você for uma pessoa e um profissional melhor, tudo vai se desenrolar de uma forma mais plena. Então o sucesso ele não vem por acaso. Ele vem por um conjunto de fatores. E se você acha que você vai ficar em casa, vai chover cliente, do nada, e você vai ganhar dinheiro e pronto, você está redondamente enganado. Estude. A cada estudo que você faz, a cada evolução que você tem, a cada podcast como esse aqui que você ouve, a cada café com negócios que a gente vem, é o ensinamento. Então, assim como vocês estão, né, assistindo a gente aqui, vocês vão assistir outros podcasts, outros vídeos, aprendam, extraiam informações. Como eu falo sempre no meu Instagram, né? Stay foolish, stay hungry. Mantenha-se bobo, mantenha-se tolo e mantenha-se com fome. Fome de aprender, fome de conhecimento para você aplicar dentro da sua profissão. Muito bem, gostei da frase, viu? Agora vamos terminar esse Café Mais Negócios. Sim. Muito obrigada pela sua... E um brinde com cafezinho. Um brinde. Até o próximo Café Mais Negócios. Tchau, tchau. Cresce Sergipe, um Cresce para todos.